Com alegria nós começamos o programa Andando com Cristo aqui na TV Grande Dourados, este canal abençoado aqui da família douradense que chega para edificar as nossas famílias e trazer mensagens proveitosas e de salvação para a vida das nossas famílias. Hoje nós queremos falar das nossas programações do fim do ano e de uma forma muito especial quero destacar o Dia Mundial de Ação de Graças. Dia 22 de novembro, nós vamos celebrar o Dia Mundial de Ação de Graças. Às 19 horas nós vamos ter o culto aqui na igreja e eu quero convidar você e a sua família para celebrarem conosco este Dia Mundial de Ação de Graças. É um dia muito especial para nós, para a nossa igreja. Nós o comemoramos com muito carinho, comemoramos com muita gratidão a Deus nos nossos corações. E queremos antecipar aqui o convite. Vamos fazer um programa especial só sobre o Dia de Ação de Graças, mas eu quero antecipar o convite para você e sua família. Dia 22 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Dourados, tá bom? Você é nosso convidado. E hoje eu quero trazer a você um assunto muito importante para os dias que nós estamos vivendo no nosso país. O tema da nossa mensagem hoje é que o Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens. Às vezes entender isso é muito difícil, mas nós precisamos entender. Não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos já para estudarmos a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e já abra no livro de Daniel, no capítulo de número 4. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida, Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. fica comigo, sou sua casa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos ler aqui o texto de Daniel, capítulo 4, o versículo de número 31 e 32. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti,
até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículos 31 e 32. Hoje eu quero esboçar sobre este assunto. Nós temos vivido no nosso país tempos muito inquietantes para nós. Alguns até reclamam tempos difíceis. A igreja evangélica reclama que está sendo perseguida, atacada. Alguns ramos de inclinação voltada para o socialismo acha que a igreja está sendo muito resistente às suas ideias, deveria até mesmo apoiá-los, como se o evangelho fosse socialista. O evangelho não é socialista, é bom que você saiba disso. A Bíblia não é socialista, também não é capitalista. Não precisa pensar que estamos defendendo alguma corrente aqui, não. A Bíblia é a Bíblia, é o evangelho. As pessoas se valem dela às vezes para defender suas ideias, mas a Bíblia é a Bíblia. Ela não tem esse viés. No dia que a Bíblia for socialista ou capitalista, ela não é a Bíblia, ela se tornou uma ideologia, e não é isso. A Bíblia é a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e onde ela não é lida em obediência a Deus, começa a criar doutrinas humanas e achar justificativa na Bíblia. Uma das coisas que me assustou quando eu estava ainda começando o meu curso de teologia foi quando um pastor, professor da matéria Religiões Comparadas, ele disse que a Bíblia é a fonte de todas as heresias. Eu levei um susto com aquilo, falei, que é isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Sim, ela é a palavra de Deus. Mas todo mundo que quer criar uma heresia recorre à Bíblia e acha um texto isolado da Bíblia que não condiz com o contexto das Escrituras, pinça aquele texto e faz daquele texto uma interpretação diabólica e lança pelo espaço aí. E o diabo fez isso com Cristo na tentação. O diabo também é um apologeta. Ele pegou o texto lá do Salmo 91, tirou ele do seu contexto e falou para Jesus: pula daqui para baixo, porque está nas Escrituras. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, para que não tropece em pedra alguma. E Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar o Senhor Deus, pegar a palavra de Deus e torcê-la, é tentar o Senhor Deus. O diabo fez isso e Jesus o repreendeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós devemos estar sempre atentos à palavra de Deus, mas ao todo, não é uma partezinha aqui e outra ali. Nabucodonosor era um rei extremamente soberbo. Ele era o maior rei, a maior autoridade da terra nos seus dias, e aqui eu estou me referindo ao ano 586 antes de Cristo, quando o Império Caldeu, com sede na capital chamada Babilônia, dominou os reinos da terra, e dentre eles dominou também a Israel. Os caldeus dominou Judá, invadiu Jerusalém no ano 586, destruiu o muro, destruiu as casas, destruiu o templo, colocou fogo em Jerusalém, não ficou nada da cidade, toda destruída, arrasada, acabada. Recolheu e tomou e levou cativo uma ala da população, principalmente os nobres, os reis, a família real, os seus conselheiros, e dentre eles levou jovens selecionados da alta estirpe, jovens capacitados para servir no palácio de Nabucodonosor. E ele era um rei soberbo,
E ele então arrojava da sua soberba e dizia que ele era uma divindade. Pensava mesmo que ele era tão soberano que ninguém podia com ele. Tudo que ele queria conquistar, ele conquistava. De forma que Nabucodonosor se tornou uma figura pomposa, uma figura temida, soberbo, cheio de razões. No capítulo 4 do profeta Daniel, está registrado que Deus acometeu Nabucodonosor de uma loucura. Ele foi acometido de uma loucura e ele teve um sonho. E aquele sonho o perturbava dia e noite. Ele mandou chamar os magos, os sábios da Babilônia, todos. Ninguém tinha a resposta para aquele sono maluco, perturbador. E ele não conseguia mais dormir, a sua alma era perturbada pelas imagens tão reais daquele sonho que ele teve. Sua alma ficou perturbada e ninguém podia interpretar o seu sonho. Até que alguém falou dele, de Daniel, e disse: existe entre os cativos que nós trouxemos de Jerusalém um homem sábio cujo nome é Daniel. O Deus do céu deu a ele a inteligência para interpretar sonhos. E então o rei Nabucodonosor mandou chamar a Daniel, fez a melhor proposta do mundo, que ele seria exaltado, ganharia vestes reais, seria graduado dentro do seu império, se tornaria o segundo homem mais importante da Babilônia. Só tinha um mais importante do que ele, seria Nabucodonosor, o próprio rei. Ele seria o segundo da corte e etc. E Daniel falou: guarda os seus presentes e me conta o sonho. E então ele contou aquele sonho perturbador de uma árvore que cresceu mais do que as outras e invadiu a terra e etc. E Daniel falou assim: ó Nabucodonosor, Deus está passando de você o seu reino. Você será humilhado. Deus está passando de você o seu reino. Foi-se a sua glória. Icabode. Foi-se a sua glória. E olha que Babilônia, ela alojava ali as 7 maravilhas do mundo antigo. Uma delas eram os jardins suspensos da Babilônia. Aliás, é até por causa disto que o rei Nabucodonosor, ele disse para si mesmo que ele agora tinha domínio sobre todas as coisas e ele estava acima de todo mundo, olhando para os jardins suspensos da Babilônia, coisa mais linda, e ele envaideceu-se a tal ponto de achar que aquela glória era toda dele. Então Daniel interpreta e diz: Nabucodonosor, há um Deus no céu que domina sobre o reino dos homens. Há um Deus no céu que tem todos os reinos da terra sobre a sua mão. Há um Deus no céu que criou todas as coisas e as sustenta para a sua glória, para o seu louvor. Nabucodonosor, você tem que se curvar diante desse Deus. E ele então, não entendendo isto, ele entendeu que a sua soberba era maior do que a própria glória de Deus, e ele não acreditava que há um Deus no céu que governa sobre todas as coisas. Eu acho que nós estamos tendo um problema assim no nosso país. Eu tenho visto pessoas falarem, se portarem como se não existisse um Deus nos céus. Se declaram ateus, acham-se no direito de afrontar a Deus. Um desses líderes chegou a dizer no Brasil que só tinha uma pessoa mais conhecida do que ele no Brasil, que é Jesus Cristo, se vangloriando e se comparando com o próprio Cristo. Eu acho que está na hora de nós dizermos para os nossos governantes, para todos os viés da nossa sociedade, grandes e pequenos,
vencedores e vencidos, que há um Deus no céu que governa sobre todas as coisas. Daniel, um profeta, chega diante do todo soberano Nabucodonosor e diz para ele: Nabucodonosor, há um Deus nos céus que domina sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem quer, e ele tira, ele exalta e ele humilha, ele reveste de autoridade e ele retira a autoridade. Ele inclina o coração do homem para um lado ou para o outro. Ele domina sobre a consciência coletiva das nações. Ele domina sobre os povos. Ele domina sobre as nações. Há um Deus no céu que governa sobre todas as coisas. E como diz aqui o texto, até que você aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É assim que nós cremos na soberania de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina a soberania de Deus. Não é só na criação, não é só na salvação do homem pecador, mas é também no governo da terra. Preste atenção nisso. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para te contar o que aconteceu com Nabucodonosor. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos falando hoje sobre Nabucodonosor e mostrando como que a soberba de um rei pode virar contra si mesmo. A soberba de um homem pode virar contra si mesmo. Deus exalta e Deus humilha os reis da terra, os governantes da terra. No dia final, todos os reis da terra se curvarão diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Após Daniel interpretar este sonho de Nabucodonosor, Deus disse para Nabucodonosor: se você se humilhar diante de Deus, pode ser que Deus venha a seu favor. Mas Nabucodonosor não fez isso. O seu coração continuou soberbo, até que um dia a loucura caiu no coração de Nabucodonosor, cresceu pelo no seu corpo, e ele se tornou como um animal selvagem. E de rei, ele se torna como um animal selvagem. E ele então, segundo a palavra do profeta de Deus, ele foi tirado do palácio, foi levado para os campos. E ali Nabucodonosor pastou como um animal
comendo erva do campo e se banhando do orvalho que caía do céu por 7 anos. No final de 7 anos, a loucura, Deus tirou aquela loucura do coração de Nabucodonosor e voltou os seus pensamentos. E a Bíblia diz que os seus ministros o levaram de volta para o palácio e o assentou de volta no seu trono. Seus ministros foram leais a ele, isto por ordem do Senhor. E tudo que Nabucodonosor deveria saber, aprender, era isso: que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Meu querido telespectador, nós precisamos de aprender isso. Os reis da terra precisam de aprender isso. Os que governam o nosso país precisam de aprender isso. O povo brasileiro precisa de aprender isto: que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens, que há um Deus na terra que governa sobre todo o universo, sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Há um Deus no céu que tem domínio não só sobre todas as coisas, mas em todo o tempo. Não há um momento da história que o trono dos céus esteja vazio. Não há um momento da história que Deus tenha ausentado do domínio de todas as coisas. Ele domina constantemente, eternamente, sobre todas as coisas. Nabucodonosor não conhecia o Deus dos céus. Nabucodonosor não conhecia o soberano Deus dos céus. E ele não aprendeu com isso, ele fez outras coisas horrorosas. Mas aqui ficou claro, então, que depois que passado os seus tempos, depois que venceu esta jornada da sua loucura, o texto diz: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Quando o homem ergue os olhos aos céus, o entendimento vem sobre ele. E ele então bendisse o Deus Altíssimo e louvou e glorificou aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Então ele disse: todos os moradores da terra, diante dos olhos do Altíssimo, são como nada, são como gafanhotos, diminutos. Eu fico olhando a soberba de alguns líderes da nossa nação, que lideram uma meia dúzia de gente, muitos deles dominados por suas ideologias, e acha que domina sobre o país, sobre a América Latina, acha que tem um movimento de guerreiros capaz de dominar o território. Todos os moradores da terra, não é meia dúzia de militantes, não. Todos os moradores da terra são diante dos olhos do Altíssimo como gafanhotos, como nada, absolutamente nada. Nem a soberba de Nabucodonosor lhe valeu, quando os olhos do Altíssimo se voltaram em juízo, em ira contra ele. Meus queridos telespectadores, nosso coração deve se humilhar diante de Deus. A nossa nação brasileira deve se humilhar diante de Deus. Ela acabou de ser humilhada por Deus. Quando todas as artimanhas e dinheirama que roda na política brasileira não foi capaz de comprar a consciência coletiva da nossa nação, porque a mão de Deus está sobre este projeto. E não me refiro aqui defendendo homem algum, mas eu estou atentando a sua consciência para a mão de Deus que está sobre o nosso país. A quem quer ele exalta, a quem quer ele humilha, porque o reino dos céus, o Altíssimo,
tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele o dá a quem quer. Nossos olhos brasileiros viram isto, com todos os sentidos, só não entende quem não quiser. O milagre da nossa pátria, os novos rumos que Deus está dando para o nosso país. Vamos unir as nossas forças, aproveitar esse tempo de Deus, aproveitar esse tempo de dizer ao nosso país que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e Ele dá a quem quer Ele exalta, a quem quer Ele humilha. E se aqueles que foram eleitos no Brasil, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidentes, com seus vices, não entenderem o recado de Deus à nação brasileira, ao povo brasileiro, assim como eles foram exaltados, serão também humilhados perante a face de Deus, porque o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. E nós vimos isso na nossa pátria a olho nu. Fosse quem fosse, a vitória e o mover de Deus seria exatamente esse. Deus está mostrando novos rumos para a nossa nação. Abaixe o seu semblante, entenda a mão de Deus que está sobre nós. Nabucodonosor chegou a dizer o seguinte: tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, o Nabuquinho, louvo, exalço e glorifico ao Deus dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, todos os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus pode humilhar os que andam na soberba. Deveríamos manter o nosso coração humilde diante de Deus, quebrantado diante de Deus, reconhecido diante de Deus. Deus ama a nossa pátria, Deus ama a nossa nação. A quem quer Ele levanta, a quem quer Ele humilha. Aqueles que Ele levanta para o bem da nossa pátria e não faz o bem à nossa pátria, Ele humilha. Nós vimos isto. Aqueles que já puderam viver mais de uma década já viu isto. Aqueles que puderam viver 2 décadas já viram muito mais isto. Aqueles que puderam viver por 3 décadas ou mais já viram muito mais isto. Que Deus exalta e Deus humilha. Aqueles reis, aqueles governantes que quando sobem ao poder esquecem de cumprir o seu dever diante de Deus e diante do povo brasileiro. Que depois que ganham os seus mandatos esquecem, viram as costas para o povo. Esquece do pobre, esquece da viúva, esquece do órfão, esquece do desamparado, esquece de nossos filhos na escola, esquece de assumir os seus deveres, esquece da honestidade, esquece de combater a corrupção, de combater o mal, esquece de andar humildemente diante de Deus, exalta o coração e se vangloria da sua própria popularidade. Não há popularidade. O povo brasileiro não tem político de estimação, não tem corrupto de estimação. Nós entendemos que o reino de Deus, o Altíssimo, domina sobre os reinos dos homens. E a quem quer, Ele exalta. A quem quer, Ele humilha. Eu quero recomendar você ler o capítulo 4 do livro do profeta Daniel.
para você entender isso que está acontecendo com a nossa nação brasileira. Deus governa sobre a nossa nação. Deus governa sobre todas as coisas. Deus é Deus soberano. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo nesse dia de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Hoje nós estamos falando sobre o capítulo 4 do profeta Daniel. Até que Nabucodonosor pudesse aprender que o Altíssimo, o Deus soberano, Ele tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer Ele dá. Deus dá o reino dos homens a quem Ele quer. Aprendam isto e vivam debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós hoje oramos pela nossa nação brasileira. Não está entregue a movimentos, não está entregue a ideologias, não está entregue a partidos, não está entregue a homem algum. A nossa pátria brasileira está nas tuas mãos. E o Senhor domina sobre o reino de todos os homens da terra. Aos teus olhos são como nada, porque o Senhor é soberano e o teu domínio é para todo sempre, de geração em geração. Homens nascem, homens morrem, e o Senhor continua governando sobre toda a terra, sobre toda a tua criação. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. Ó Deus, que cada um de nós aprenda isto. Oramos pela nossa pátria brasileira, por dias melhores no nosso país. Oramos pelo presidente que foi eleito, o vice, os senadores, deputados federais, para que exerçam com responsabilidade e no temor do Senhor os cargos que receberam das tuas mãos. Porque o Senhor, a quem quer, o Senhor dá o domínio dos reinos dos homens. E nós aprendemos isto neste pleito que se encerrou no nosso país. Oramos pelos governadores e pelos deputados estaduais, para que façam boa administração, para que o nosso país prospere, os estados prosperem, para que não haja corrupção no nosso país, ela seja combatida. Abençoe os ministros que vão combater a corrupção no nosso país. Abençoe o povo brasileiro, os pais de família,
para que saibam instruir as suas casas, o povo brasileiro que saiba viver uma nova realidade da nossa nação e todos nós sejamos agentes transformadores neste tempo que o Senhor está nos dando a oportunidade de restaurar o nosso país. Abençoa a nossa pátria, Deus. Oramos pelo nosso país, oramos pelo povo brasileiro, pelos governantes e pelos governados, pelos vencedores e pelos vencidos, que todos nos unamos a uma só voz pelo bem da nossa pátria. Oramos no nome de Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado da sua companhia. Continue aí na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense, e receba o convite para estar conosco no próximo domingo, às 9 horas na Escola Dominical e às 19 horas no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no programa Andando com Cristo.